Vamos então ter o nosso estudo bíblico desta noite. Peço para abrirem 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Muito bem. Então vamos ler aqui os versículos 3 e 4, e o tema da nossa mensagem é o Anticristo e o terceiro templo de Deus. Então vamos ler aqui capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Até aqui nós estamos a prosseguir o estudo da segunda carta de Paulo à Igreja de Cristo na cidade de Tessalónica. Nós já vimos na primeira carta que Paulo respondeu ao grande interesse e às dúvidas da Igreja sobre a vinda de Cristo, sobre o dia do Senhor, essa expressão bíblica, escatológica, e só recordar que este dia do Senhor, este dia não é um dia de 24 horas, mas é um termo escatológico que aponta para uma série de acontecimentos que vão ocorrer no espaço de alguns anos, no fim dos tempos, e que estão profetizados na palavra de Deus. Agora, Paulo escreveu esta segunda carta, ele está em Corinto, está na cidade de Corinto, e escreve-lhes esta segunda carta e continua a falar à igreja de Salónica sobre o fim dos tempos. Era uma igreja a quem Paulo ensinou bastante sobre o fim dos tempos, sobre a segunda vinda de Cristo, e eles tinham interesse, e por isso Paulo continua, e como vimos já este capítulo 2, todo ele praticamente é sobre a vinda do Senhor. O que é que Paulo vai agora fazer? Paulo vai corrigir aqui o engano que a igreja tinha sobre o fim dos tempos. E qual era a ideia errada daquela igreja dos Tessalonicenses? A ideia errada deles e o problema deles está nos versículos, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, ou seja, circulavam cartas que eram falsamente atribuídas a Paulo com ensino diferente daquele que ele tinha dado, vejam aí, epístola como se fosse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. E versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane. Paulo está aqui, a igreja estava enganada em relação a este assunto. O que é que Paulo lhes ensinou? Paulo ensinou-lhes que ainda se estava, e se está hoje ainda, a viver a era bíblica da igreja. E que o próximo acontecimento profético do fim dos tempos é o arrebatamento, em que Cristo vem do céu e nos ares arrebata a igreja, há a ressurreição dos mortos crentes, os que estiverem vivos são também transformados e Jesus leva-os para o céu. E Paulo escreveu isso muito bem em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, foi ali muito explícito. Esse foi o grande ensino de Paulo na primeira carta. Mas, dada a grande perseguição que as igrejas de Cristo estavam a ter, e eles também, que sofriam muito naquele tempo, a igreja de Salónica pensou que Cristo já tinha vindo e que já estavam a viver no tempo apocalíptico da tribulação na terra.
eles pensaram, bom, Cristo veio no arrebatamento e nós não fomos. Então o que é que Paulo faz? Paulo quer trazer aqui a paz e a confiança à igreja e vai aqui escrever revelando que não só não estão a passar pelo tempo apocalíptico da tribulação na terra, como lhes vai dizer, olha, há certos acontecimentos que têm de ocorrer antes que Cristo venha na sua segunda vinda à terra. E quais são esses acontecimentos? Paulo começa então ali no versículo 3, isto é só para recordar, e vai dar aqui, explicar os acontecimentos que têm de ocorrer antes que Cristo venha. E ele, em primeiro lugar, temos o arrebatamento. Versículo 3, não será assim sem que antes venha a apostasia. E nós já vimos aqui que esta palavra apostasia, que é um substantivo, e é um substantivo que só é usado 2 vezes em todo o Novo Testamento, significa deslocar-se da posição, separação, retirada, partida, remoção. É uma palavra que Paulo usa referindo-se ao arrebatamento. Em segundo lugar, Paulo diz, e podem comprovar isso em Atos 21, que é a mesma palavra que é usada. Em segundo lugar, Paulo diz, olhem, outra coisa que tem de ocorrer antes da segunda vinda de Cristo à Terra é a chegada do Anticristo, o homem do pecado, como ele diz aí, versículo 3, o filho da perdição. Em terceiro lugar, é preciso que seja retirada da terra aquilo que está a impedir o aparecimento do Anticristo. Como ele diz no versículos 6 e 7, aquilo que o detém, o que o retém. Também já falámos sobre isso. Em quarto lugar, antes que Cristo venha, o Anticristo vai ser destruído. Versículo 8, o iníquo que o Senhor desfará pelo esplendor da sua vinda. E versículos 10 a 12, também o Senhor vai destruir na terra, na sua vinda, os seguidores do Anticristo. Versículos 10 a 12. Portanto, Paulo diz, olha, está a consolar a igreja, Cristo não veio ainda, não estão a passar pelo tempo da grande tribulação do Apocalipse. Isto tem de ocorrer. Então nós tivemos uma mensagem anterior sobre, que é o que Paulo aqui fala, versículo 3, a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Tivemos uma mensagem sobre o Anticristo que virá. E nós aprendemos algumas características e ações terríveis que vão caracterizar o Anticristo. Versículo 4. O que é que vai caracterizar? Uma das coisas que vai caracterizar a revelação do Anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ora, esta é uma das características, uma das atitudes que o Anticristo vai ter quando estiver no mundo. Que, vejam, além dessa, diz aí claramente, uma grande luta, grande oposição contra tudo o que tem a ver com Deus, com tudo o que tem a ver com o Senhor Jesus Cristo, ele ainda vai mais além, diz, ele vai assentar-se como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, notem aqui a referência a templo de Deus. O Anticristo, quando vier, vai servir-se, ele vai apresentar-se ao mundo como se fosse um Deus, digno de adoração, aliás, vai exigir adoração, e ele vai reforçar essa sua atitude porque vai fazer isso no próprio templo de Deus. Ora, para que o Anticristo se possa assentar como Deus no templo de Deus, o que é que tem de existir? Tem que existir um templo de Deus na terra. E a referência aqui é ao templo de Deus, que nós conhecemos em Jerusalém. O que é que nós sabemos? Que hoje, aliás, de há 2000 anos para cá, não há templo de Deus.
nem em Jerusalém, nem há nenhum edifício no mundo que seja o templo de Deus como ele foi conhecido desde o seu início. Então, o que é o templo de Deus? De acordo com a palavra de Deus, o templo de Deus é um lugar sagrado, de culto dos judeus, é um lugar da própria presença de Deus, em que Deus disse que iria habitar nesse templo, onde os sacerdotes da tribo de Levi serviam e servem a Deus nesse templo, com as ofertas do povo, os holocaustos de sacrifícios de animais no altar, conforme a lei de Moisés. E o sacrifício dos animais, a morte desses animais, lembrava o preço do pecado, que é a morte. E a morte do animal, o animal morria em substituição do pecador, que apresentava-se no templo em busca do perdão de Deus. E o animal era sacrificado e morria, a vida desse animal era dada para pagar o pecado da pessoa. E isso era feito no templo de Deus. E esses sacrifícios desses animais no templo, ao longo dos séculos, apontavam, prefiguravam o sacrifício do próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário, onde ele morreu para tirar o pecado do mundo, não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E estes sacrifícios no templo era uma lição ao longo dos séculos para aquilo que Cristo fez. Ora, esse templo começou por ser primeiro, como sabem, um tabernáculo, uma tenda de peles de animais, que era móvel no deserto. À medida que o povo se deslocava, o tabernáculo deslocava-se e a presença de Deus estava ali. Até que chegou a construção de um edifício, mesmo em Jerusalém. Então, quantos templos de Deus já houve em Jerusalém? Quantos é que vão existir? O primeiro templo foi construído por Salomão, filho do rei Davi, no ano 960. Podemos ver isso no primeiro livro de Reis, capítulos 6 até 8. E esse primeiro templo, um templo magnífico, construído por Salomão, depois, por causa do pecado e da desobediência do povo, foi destruído. Os caldeus, o rei caldeu Nabucodonosor, invadiu o sul de Israel, Judá, o Império Babilónico, destruiu a cidade, o templo, e levou o povo cativo para a Babilónia. Depois houve um segundo templo, que foi a reconstrução desse primeiro templo. Foi por Zorobabel, no ano 536, quando, 70 anos depois, o povo regressou, conforme a profecia do Senhor, e temos ali essa descrição nos livros de Esdras, que era sacerdote, Neemias, que era o governador. Este segundo templo foi depois remodelado por Herodes, já praticamente bem próximo da vinda do nascimento de Cristo. Ele começou a fazer isso no ano 37 a.C. Mas esse segundo templo veio também a ser destruído pelos romanos, general Tito, ano 70, já da nossa era. E o que é que resta desse segundo templo que foi destruído? Temos lá o Muro das Lamentações, aquelas muralhas, e até hoje, 2000 anos depois, não existe templo de Deus em Israel. Voltando aqui à segunda aos Tessalonicenses 2:4, nós lemos que Paulo refere aqui claramente que o anticristo vai sentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus e exigindo adoração. E quando Paulo escreve isto aqui, ele está a referir-se àquilo que os judeus conheciam, em especial aquilo que o profeta Daniel profetizou no capítulo 9, versículo 27, onde Daniel vai fazer aí um resumo daquilo que acontecerá
no tempo da tribulação e da grande tribulação, no final da história da humanidade. Então vamos olhar um bocadinho para essa profecia de Daniel, que é a famosa e bem conhecida profecia das 70 semanas, Daniel capítulo 7. 70 semanas são 490 anos, tudo já se cumpriu, falta uma semana. E são semanas de anos, ou seja, faltam 7 anos. Agora não vamos ler tudo, nós até já tivemos uma mensagem sobre esta profecia, mas o versículo 27 diz assim, capítulo 9, versículo 27, diz: E ele firmará aliança com muitos por uma semana aqui é uma referência a 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, neste versículo 27, Daniel profetiza a última semana de anos, os últimos 7 anos da história da humanidade, até à segunda vinda de Jesus à Terra. Então veja o que é que ele diz aí. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, vejam, fará cessar o sacrifício e a oblação. Então como é que nós vamos interpretar esta espetacular profecia? Esse assolador, também que é referido aí no versículo 27, é o anticristo. É a besta de Apocalipse capítulo 13. Então, ele vai revelar-se na Terra. Quando é que o anticristo vai aparecer? Nos últimos 7 anos da história da humanidade. E Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, falam-nos precisamente disso, que é o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo que vem para vencer. Então vejam, ele, que é o anticristo, vai fazer aí, firmar uma aliança com muitos, vai fazer um tipo de um acordo com muitos, é uma referência a Israel, por uma semana, por 7 anos. E é esse acordo que o anticristo vai fazer nessa ocasião, que vai permitir o regresso do culto a Deus, como diz aí, porque depois ele vai proibir o sacrifício e a oblação. Para isto ser possível tem que existir um templo. Para haver sacrifícios e oblação, que depois ele vai proibir, para se apresentar a ele é que vai pedir a adoração, o anticristo, significa que tem de existir um novo templo em Jerusalém. Mas todos nós sabemos que atualmente não existe nenhum templo. Por isso terá de ser construído o 3º templo em Jerusalém, em Israel. Mas se continuarmos a ver bem a profecia do versículo 27, então o anticristo é revelado no início dos 7 anos da semana. A meio desse acordo, aos 3 anos e meio, ele quebra o acordo com os judeus, proíbe os sacrifícios no templo, que é, fará cessar o sacrifício e a oblação, e vai ocorrer aquilo que o Senhor Jesus referiu, que é a abominação da desolação. O que é que isso quer dizer? O profeta Daniel e até o próprio Senhor Jesus Cristo falaram sobre esse terrível acontecimento que é uma marca importante da presença do anticristo, a abominação da desolação, que é que o anticristo vai tomar para si a posição que pertence ao Messias. Veja o que é que Jesus diz em Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes, vejam, o capítulo 24 é um sermão profético de Jesus, em que os discípulos fazem a pergunta:
o que é que vai acontecer e quando é que vai acontecer. Eles até apontam para o templo e Jesus diz, olha, vai ser tudo destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. É logo o início do capítulo 24. E no versículo 15 Jesus diz, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, o lugar santo é a referência àquele lugar santo lá no templo, em Israel, quem lê, atenda. Ora, Daniel capítulo 12, versículo 11, o que é que diz? Ele já falou aqui, vejam, o versículo 27, a revelação, o aparecimento do anticristo, o acordo que ele vai fazer por 7 anos, quebra o acordo e vai proibir os sacrifícios que ele tinha autorizado e permitido que Israel fizesse. Mas Daniel 12, 11 diz, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, daquilo que o anticristo permitiu Israel construir o templo e ter o seu culto, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E depois, Daniel capítulo 11, versículo 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário, mais uma referência ao templo, e a fortaleza, tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Então a pergunta é, então o que é esta abominação desoladora? O que é que vai ser feito no templo de Deus, que é uma total abominação, uma afronta terrível a Deus? É uma atitude altamente blasfema e ofensiva contra Deus e contra o culto a Deus. O que é esta abominação desoladora de que Jesus falou? Diz, olha, quando isso acontecer, então o tempo está mesmo próximo. É que esse homem, o anticristo, vai proibir os cultos judaicos que ele tinha autorizado no templo, e ele mesmo, como diz aqui Paulo, nos Tessalonicenses, ele é que se vai proibir o culto a Deus e ele vai sentar-se como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E vai exigir, com a ajuda do falso profeta, a adoração do mundo inteiro a ele. E quem não o fizer é morto. Como vimos em Apocalipse capítulo 13. Então é esta abominação desoladora que se vai estabelecer em Jerusalém durante a última semana de que fala, os últimos 7 anos, de que fala o profeta Daniel. Por isso, um terceiro templo de Deus terá de existir para que estas profecias respeitantes ao anticristo se possam cumprir. E o poder satânico, que, como sabemos, o anticristo virá no poder de Satanás, o poder satânico do anticristo será tal que o mundo, nessa altura, o mundo que odeia Deus, que odeia Jesus, vai aceitar esse anticristo, vai adorá-lo no tempo da grande tribulação. Nós lemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e adoraram-na, que é a referência à besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, um terceiro templo vai ser reconstruído durante os 3 anos e meio, os 1260 dias, que é a metade dos 7 anos, em que o anticristo vai dominar o mundo inteiro. E quando a metade dessa semana, que são os 3 anos e meio, terminar, então é quando ele vai entrar no templo que foi construído e vai exigir para si adoração como se fosse Deus. E realmente é isso que ele quer. Vejam, Paulo é claro no versículo 4 de 2 aos Tessalonicenses capítulo 2. Ele opõe-se, levanta-se contra tudo o que se chama Deus ou se adora e vai assentar-se como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora a pergunta, mas será que isto tudo vai mesmo acontecer?
Se nós olharmos para o mundo à nossa volta, Deus já começou a montar o palco para estes acontecimentos. Como? Em 1948, Deus permitiu a independência e o estabelecimento do Estado de Israel, que desde a dispersão, desde a destruição do templo no ano 70, daí para a frente, no tempo do Império Romano, os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro e deixou de haver uma nação independente. Em 1948, naquela terra onde Israel nasceu, e é onde eles hoje estão lutando contra todo o mundo. Depois nós temos visto o regresso de milhões de judeus de todo o mundo a Israel. Se nós olharmos, os judeus que foram altamente martirizados no tempo do nazismo estão de novo a conhecer perseguição no mundo, até nos países mais livres do mundo, Estados Unidos, Europa, de maior liberdade. Os judeus estão a conhecer tempos difíceis. Vimos recentemente as próprias universidades com manifestações contra os judeus. Depois, há já vários anos que Israel quer construir um templo novo. Isso não é novidade nenhuma para ninguém. Neste preciso momento, e já há muito tempo para trás, Israel já tem tudo pronto para o funcionamento do novo templo. Já tem os sacerdotes levitas, já tem os objetos do templo, o altar dos sacrifícios, tudo isso já tem tudo pronto. Quem visitar Israel pode visitar aquilo que é chamado o Instituto do Templo, onde lá podem ver o projeto do edifício, tudo pronto para construir um novo templo. Só que o Israel de hoje não é crente em Jesus Cristo. Deus vai usar esta nação, esta é a nação de Deus, mas é uma nação que ainda continua descrente. Mas eles querem voltar a ter o tipo de culto que havia em Israel, no Antigo Testamento. Nós dizemos o Antigo Testamento, mas para eles não há Antigo Testamento. Os judeus não têm Antigo Testamento, porque eles não reconhecem o Novo. Portanto, é a Tanakh, é a Bíblia deles, a Bíblia hebraica. Nós é que dizemos Antigo Testamento, mas para eles não há Antigo Testamento nem Novo. Mas os judeus querem construir o templo, querem voltar a ter os sacrifícios levíticos dos animais, como sendo uma expressão religiosa do culto judaico e de manutenção da sua cultura em Israel e de união do povo. E no tempo presente, construir um templo em Jerusalém, e eles querem que seja ou no lugar ou mais próximo do lugar onde estava o último, isso é praticamente impossível, porque o poderoso mundo muçulmano não permite isso. Está lá uma importante mesquita, é a terceira mais importante mesquita dos muçulmanos, de Al-Aqsa, mas vai ser o anticristo, quando ele se revelar ao mundo, com o seu poder e o seu domínio, que vai permitir a construção desse templo. A sociedade judaica de hoje é descrente em Jesus. E eles querem construir um templo também, dizem, ter o templo construído para que o seu Messias venha. E de facto o Messias, o único Messias que existe, Messias divino, já veio, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas para eles não. Então aquilo que a palavra de Deus nos revela é que eles vão construir esse templo, não para o Messias que eles pensam que virá, mas de facto vão construí-lo para o Anticristo, que os vai enganar por 3 anos e meio, como diz o profeta Daniel. Portanto, Paulo está aqui a escrever à igreja dos Tessalonicenses, a dar-nos esta revelação,
E para concluir este assunto dos tempos de Deus, não tem muito a ver com o tema de hoje, mas estudiosos das Escrituras acreditam que ainda vai haver um quarto templo de Deus e que a descrição desse quarto templo está em Ezequiel 40 até 48, um templo de proporções magníficas que existirá no tempo do milénio, de onde Cristo vai reinar 1000 anos sobre a terra inteira. Vou terminar lendo 2 aos Tessalonicenses 2, 16 e 17, que estas palavras fiquem no nosso coração. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Estas palavras do capítulo 2 desta carta foram escritas há 2000 anos, mas são tão atuais. E o desejo de Paulo para aquela igreja, depois de lhes explicar e depois de os confortar e corrigir algum mal entendimento que eles tinham sobre este tema, estas palavras são para nós hoje também, que possamos ter em Deus eterna consolação, boa esperança, que Ele console os nossos corações e nos confirme com a sua palavra firme em nossos corações. Amém.